Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Leonardo e esse material é sobre a manipulação de contraste de imagens de sensoriamento remoto no SIG Spring, onde eu vou mostrar como utilizar a ferramenta disponível nesse software, que para mim é a melhor ferramenta de manipulação de contraste entre todos os softwares que eu já utilizei para realizar essa operação. Isso porque, assim como é o software Spring, essa ferramenta é uma ferramenta muito didática. Então ajuda bastante a gente entender o que está sendo realizado. É possível nessa ferramenta ver, por exemplo, eu consigo observar o histograma de entrada da imagem que eu estou trabalhando, como está ficando o histograma que eu estou manipulando. Eu tenho uma área que eu consigo ver os parâmetros de forma numérica do histograma, além de contar com uma série de operações para realizar essa manipulação do histograma. Mas para que a gente possa executar a manipulação de contraste, é preciso compreender o que é o histograma de uma imagem. Então aqui na minha tela eu tenho um histograma de uma imagem. O que é esse histograma, né? O histograma ele descreve o número de vezes que um nível de cinza acontece em uma determinada imagem. Então, quando eu vejo um histograma em um plano XY, como é o que temos aqui na tela, o que eu tenho aqui no eixo X é a variação dos níveis de cinzas que ocorrem na imagem que eu estou trabalhando. E ele depende da resolução radiométrica dessa imagem, né? Para uma imagem de 8 bits, eu vou ter então aqui de 0 até 255 níveis de cinza. Enquanto que no eixo Y, eu tenho a frequência de vezes que acontece um determinado nível de cinza. E cada banda captada pelos diferentes sensores produz um histograma diferente. Então, aqui na tela eu tenho alguns histogramas. Por exemplo, vou chamar de imagem 1. Eu tenho um histograma da banda 5 do sensor MUX do satélite Cibers 4A. Então, observa aqui como é que é esse histograma, né, concentrado bem aqui no começo. Nessa imagem 2, é também um histograma da banda azul, só que do satélite Sentinel-2. Observa que eu tenho um histograma bem mais fino, vamos dizer assim. Todos os níveis de cinza estão muito concentrados pertinho aqui do começo do histograma, e se eu olhar essa imagem, ela me parece ser uma imagem totalmente preta. E assim eu vou ter o histograma para cada banda de cada sensor diferente. Por exemplo, aqui que eu vou chamar de 3, é o histograma infravermelho do sensor MUX do Cibers 4A, enquanto que aqui embaixo, de 4, é a banda 5, que também é o infravermelho do sensor OLE do Landsat 8. Observa que eu tenho uma semelhança entre esses dois histogramas, né? Esse histograma aqui em 3 e o histograma aqui em 4. Né? Todos dois apresentam um pequeno pico separado. Então eu tenho uma semelhança, embora sejam de mesma faixa, mas são sensores diferentes. Aí você pode perguntar, para que executar a manipulação de contraste? Então a gente vai executar a manipulação de contraste para melhorar a qualidade visual da imagem, e assim o analista poder distinguir entre os diferentes alvos que existem nessa imagem. Quando a gente abre o histograma de uma imagem original, o que se observa é que os níveis de cinza costumam estar concentrados em uma pequena região do histograma, normalmente na área de valores mais baixos. Essa característica resulta em uma imagem de baixo contraste, então a gente não vai conseguir distinguir os alvos nessa imagem. Então a manipulação de contraste tem o objetivo de expandir os níveis de cinza, aumentando o contraste da cena. Então como que é isso na prática, né? Veja esse exemplo aqui, ó. Eu tenho um histograma aqui em cima, vou chamar de histograma 1, que é da cena original. Observa que o histograma está concentrado em uma pequena faixa de níveis de cinza. Eu não estou utilizando todos os níveis de cinza disponíveis aqui entre o 0 e o 255, por exemplo.
Então, a manipulação de contraste, ela vai fazer o quê? Ela vai expandir esse histograma, ó, olha só. Pegando o valor aqui, por exemplo, que está na casa dos 50 e vou levar ele lá para o zero, enquanto que o valor aqui na casa dos 130 vai lá para o 255. Então eu vou expandir esse histograma, né? Eu vou abrir ele aqui. Então observe que ele vai ficar um histograma bem mais esparramado aqui no gráfico do histograma e vai melhorar o contraste visual dessa imagem. Olha esse caso real aqui, ó. Eu tenho aqui no histograma 1 a banda 5, que é a faixa do azul do sensor MUX da banda 4A. Observa que ele está concentrado em uma pequena faixa e a minha imagem tem pouco contraste, né? Ela parece totalmente, quase toda preta, bastante escura. Ela parece bastante escura. Quando eu faço a manipulação do contraste, ó, eu aumentei a área aonde estão espalhados os níveis de cinza da imagem e observa aqui na minha cena, mesmo estando pequenininho aqui, você pode ver que agora eu tenho um maior contraste na minha cena, para eu poder identificar os diferentes alvos. Certo? Estão compreendendo? Vamos aqui para o Spring então, para a gente fazer a manipulação de contraste na prática. Então aqui no Spring, eu tenho 4 bandas do sensor Sibers, do sensor MUX do satélite Sibers 4A, que é a banda 5, 6, 7, 8, que é faixa do azul, faixa do verde, faixa do vermelho e faixa do infravermelho. Então na minha tela aqui eu já tenho a minha imagem banda 5, original, não fiz nenhuma manipulação de contraste. Observa que ela tem um contraste baixo. E a ferramenta, a função de contraste, ela é disponível aqui no menu Imagem ou no menu MNT, quando eu tenho uma grade no plano de informação MNT. Então vamos abrir aqui a janela de contraste, eu vou em Imagem e escolho a opção Contraste. Ó, então observa aqui o meu histograma. A nossa manipulação, ela se dá principalmente aqui nessa área de manipulação do histograma. É possível digitar os valores aqui nessa área, mas o mais comum é a gente sempre trabalhar nessa área de manipulação aqui do histograma. Para mexer com o histograma, nós vamos utilizar o botão esquerdo e o botão direito do mouse. Quando eu clico com o botão esquerdo, eu estou mexendo a extremidade esquerda da função de transformação, que é essa parte aqui embaixo, né, que é a parte baixa dessa reta que a gente vê aqui na tela. E o botão direito mexe com a parte superior da reta e que define a inclinação da reta. Apenas a operação de equalizar histograma e editar que não funciona dessa forma. O equalizar histograma eu não tenho a opção de clicar dentro do mouse, porque ele faz a equalização do histograma de forma automática, ou seja, ele expande esse histograma para todos os níveis de cinza. E a operação de editar, eu tenho que mexer com os pontos que eu tenho aqui no meu histograma, adicionar outros pontos, então o funcionamento é diferente. Bem, então para a gente melhorar o contraste dessa imagem, eu busco clicar com o botão esquerdo bem aqui no começo das barras do histograma e com o botão direito aqui no final. Então ele vai gerar uma nova reta aqui, né, que é a função de transformação, e eu consigo ver como está ficando o meu histograma. E eu clico em aplicar. Ó, observa que a minha imagem melhorou bastante o contraste dela. Gostei desse contraste aplicado? Então eu posso ir na área de salvar, dar um nome para essa imagem, aqui, né, e clicar no botão salvar. Então eu vou chamar essa aqui de banda 5 contraste.
E aí eu clico aqui no botão salvar. Então ele vai salvar uma nova imagem que vai aparecer como um novo plano de informação aqui no painel de controle. Ela aparece aqui, ó, como um novo plano de informação aqui no meu painel de controle. Uma questão que a gente tem que ficar atento, e você pode me perguntar por que salvar a imagem, é porque aqui no Spring a alteração do histograma ela é permanente quando eu aceito. Por exemplo, se eu clicar em fechar aqui, ele vai me perguntar, eu quero manter o contraste aplicado? Se eu clicar em sim, ele vai manter a minha imagem original, que é essa banda 5.1, com esse contraste, igual ficou a banda 5 contraste que eu salvei. E isso não é adequado, porque eu posso estar perdendo informações. Então eu vou colocar o não aqui e vou abrir de novo. Porque quando eu manipulo o contraste, ó, eu posso, dependendo da manipulação, observa essa barra rosa aqui no cantinho, ou aqui no canto mais escuro, ou no canto branco. Quer dizer que eu estou pegando diferentes níveis de cinza que existiam na imagem original e estou agrupando aqui todos eles como máximo valor, ou estou agrupando eles aqui como mínimo valor. Então eu estou perdendo informação. Então a minha sugestão então é sempre salvar uma imagem com contraste aplicado, e ao clicar aqui no botão fechar, você sempre opta pela opção não, porque aí eu vou sempre manter a minha imagem original e vou ter a minha imagem com contraste que eu utilizei, e a imagem original vai estar mantida para processamentos futuros. Vamos agora manipular aqui o histograma para uma composição colorida. Então o que eu vou fazer? Vou criar uma composição falsa cor aqui. Vou colocar aqui o azul. O verde eu vou colocar o infravermelho. E vou colocar o vermelho no vermelho. Ó, observa que ficou um contraste baixo, né? Vamos abrir aqui contraste e vamos manipular canal a canal agora, para ver como que fica esse resultado. Ó, então observa aqui, ó, na área de canal, que agora eu não tenho mais a opção de monocromático, né? Eu tenho a opção do RGB para manipular. Então vamos alterar aqui, né? Fazendo sempre o mesmo processo, botão esquerdo clicando aqui no começo, botão direito clicando lá no final. Aí já vou clicar aqui no aplicar para eu ver a alteração do vermelho. Vou mudar para o verde, fazer o mesmo processo. Aplicar. E o azul. Olha, mudou o meu contraste. Então ficou uma imagem com contraste mais ampliado. Observa agora aqui na área de salvar, que eu tenho a opção de salvar uma banda, que vai ser, no caso, a banda do azul aqui, ou salvar uma imagem sintética, que é uma composição colorida. Então eu vou salvar aqui uma composição sintética, uma imagem sintética, né, com essa composição colorida aqui, que vai ser R7G8B5. E aí eu salvo. Joia, ele salvou aqui para mim, ó, fica também como um novo plano de informação. Lembrando, mais uma vez, que dependendo do ajuste feito no histograma, pode ser que parte da informação seja perdida, porque pode acontecer de muitos pixels que têm um nível de cinza diferente passarem a ter o mesmo nível de cinza. Mas isso pode ser até desejado para eu ter um contraste visual melhor dependendo da minha aplicação. Vou recompor aqui. Ó, viu a diferença? Essa opção aqui no salvar histograma é interessante porque eu exporto o histograma para um arquivo TXT e aí eu posso usar em outros softwares, usar no Excel para gerar um gráfico diferente. Ou para
usar em alguma publicação de trabalho que eu estou executando. Bem, vou deixar aqui. Não vou manter o contraste aplicado. Só para fins de visualização, vamos abrir aqui o contraste, a banda 5 contrastada. E aqui na auxiliar eu vou deixar a banda 5 original. Vou acoplar as telas para a gente ver. Ó, como era a imagem e como ela ficou, né? Ficou um contraste bem melhor. Uma questão importante aqui na janela de contraste que eu já estava esquecendo de mencionar. Quando eu abro a janela de contraste, o histograma mostrado aqui na área do histograma se refere à cena observada aqui na tela. Então, se eu der um zoom aqui dentro da minha cena, ó, observa que o histograma muda. Vamos dar um outro zoom aqui, ó. Observa que esse histograma muda. Então eu estou vendo o histograma agora não da cena inteira, mas apenas da parte que está visível aqui na minha tela. Mas se eu fizer a manipulação aqui e aplicar, ela vai se aplicar a toda a cena que eu tenho aqui no Spring, certo? E aí ele recompõe aqui o histograma também conforme ficou os locais que eu tinha clicado anteriormente. Perfeito? Então, de repente você tem interesse em uma área específica da cena, por exemplo, na área urbana aqui, ó. Eu posso manipular o histograma com foco nessa área, aplicar e salvar a minha imagem para depois eu poder trabalhar. Tudo bem? Algumas considerações que eu queria fazer, eu até anotei aqui para eu não esquecer. A primeira, a manipulação de contraste ela altera a informação radiométrica da imagem e parte dessa informação pode ser perdida, como a gente falou anteriormente. Isso pode afetar operações a serem realizadas posteriormente. Então tem que ficar atento nesse ponto. Segundo, sempre que for executar etapas de pré-processamento, como conversão de nível de cinza para valores de radiância ou reflectância, correção atmosférica, por exemplo, realize esses procedimentos nas imagens originais e não na imagem que você fez a manipulação de contraste. Porque na imagem contrastada eu posso ter tido a perda de informação. E terceiro, cada um dos operadores disponíveis aqui no Spring, ele pode responder melhor a uma determinada imagem. Por exemplo, a função de raiz quadrada e logaritmo expande mais as áreas escuras, enquanto que a função quadrada expande o histograma nas áreas claras. Então, cada operador pode responder melhor a uma determinada imagem. A sugestão é: acesse a ajuda do Spring, né, na janela de contraste, para conhecer como que funciona cada um desses operadores, para ver se um deles pode funcionar melhor. Mas, de maneira geral, o contraste linear vai funcionar bem. Era isso que eu queria mostrar nesse vídeo de hoje. Espero que vocês possam ter entendido a operação de manipulação de contraste e compreendido como que funciona essa manipulação de contraste aqui no Spring. Se tem dúvidas, coloca aí pra gente nos comentários, pra gente buscar aprender junto. Tá joia? Um abração para todos, obrigado pela visita e até a próxima. Valeu!